Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Red Dead Redemption, o fim de um fora da lei. Capítulo 128. Os tempos mudaram. Estou realmente curioso, Sadie. O que provocou essa mudança tão repentina em você? Claro, se você preferir não falar sobre isso, finja que eu nunca perguntei. Davey perguntou depois de brindar com Sadie. Sadie virou o uísque de um só gole, sem hesitar. Davey, você não está se comportando como um homem. Estamos todos bebendo uísque, e você aí com uma cerveja. Sadie apontou diretamente para a garrafa em sua mão sem a menor hesitação. Todos caíram na gargalhada. Davey não se ofendeu. Ele apenas sorriu e disse, eu não sou um bêbado como Mac ou o tio. Odeio a sensação de estar bêbado. Isso me faz perder o controle. Estamos vivendo tempos perigosos. Precisamos estar com a cabeça fria para não dar nenhuma vantagem aos inimigos que se escondem nas sombras, certo? Se todos nós desmaiássemos aqui, juro que até uma criança conseguiria cortar nossas gargantas com uma adaga. Suas palavras deixaram Arthur e Sadie um pouco constrangidos. Apenas Mac se manifestou sem hesitar, ignore-o. Davey sempre diz coisas que parecem muito razoáveis. Você se acostuma. Quanto à bebida tem que ser destilados. Cerveja, vinho de frutas, essas bebidas fracas são para mulheres. Mas, sinceramente, eu gosto mais da cachaça do Davey do que do uísque. Tem um gosto muito melhor. A piada de Mac aliviou o clima novamente. Sadie continuou. Quer dizer, o Davey faz sentido, mas como Mac disse, eu não estou ouvindo. Já que você está tão ansioso para ouvir minha história, Davey, eu vou te contar. Aquele marinheiro feio, aquele Pearson gordo e nojento, sempre agindo como se fosse superior a mim. Cortar legumes, cortar legumes, cortar legumes, droga. Se o Arthur não tivesse me impedido, eu o teria transformado em jantar. Davey disse, parece que quase acabamos com o novo chefe se Arthur não tivesse intervido. Mas honestamente mal consigo suportar o que Pearson cozinha. E venho sofrendo com isso há anos. Pearson. 6 anos inteiros, e a comida dele não melhorou nada. Continua tão ruim quanto no primeiro dia. Às vezes me pergunto se Dati se arrependeu de tê-lo salvado no Caribe. Aliás, ainda sinto falta do sabor do rum caribenho. Arthur acrescentou com um toque de nostalgia. Aqueles dias no Caribe foram realmente especiais. A gangue Van der Linde tinha percorrido o mundo inteiro, vagando, roubando, sem nunca se fixar em lugar nenhum por muito tempo. O Caribe era apenas uma parada ao longo do caminho. Tudo bem, isso tudo é passado. Podemos relembrar, mas não precisamos ficar remoendo o passado. Arthur, vocês todos estão hospedados aqui em Rhodes, e agora são até xerifes adjuntos. Parece que Dati está tramando algo. Duvido que ele realmente queira se estabelecer aqui, disse Davey, dando um gole em sua bebida. Arthur não hesitou. É Davey, você tem razão. Dati tem um novo plano. Mas desta vez acho que podemos confiar nele. Ozia também apoia totalmente. Este pode realmente ser o nosso último trabalho. Recebemos a informação de que uma das duas famílias mais importantes de Rhodes possui um tesouro de ouro, avaliado em muitos dólares americanos. Se conseguirmos pôr as mãos nisso, podemos sair daqui e encontrar um lugar onde possamos viver livres. Davey, se você já estava planejando ir atrás da família Brightwhite, isso se encaixa perfeitamente com o que estamos fazendo. Talvez possamos trabalhar juntos de novo, hein? Mas Davey balançou a cabeça. Não é tão simples assim, Arthur. Suas informações são muito incompletas. A família Brightwhite e a família Grey são muito mais problemáticas do que você imagina. Caso contrário, eu mesmo não teria vindo a Rhodes. Eles não são tão fáceis de enganar quanto parecem. Talvez você devesse dizer ao Dati para ser mais cuidadoso. Arthur respondeu. Davey, eu sei que você não confia no Dati. E sim, ele cometeu muitos erros ultimamente. Mas você confia no Ozia, não é? Os planos dele nunca nos decepcionaram. Dati e Ozia já conversaram sobre isso. Não sei os detalhes exatos, mas Dati está parecendo o mesmo de antes. E Ozia está super empolgado com isso. Nós vamos conseguir. Claramente Arthur acreditava que com Dati e Ozia trabalhando juntos, não havia nada que eles não pudessem realizar. Sua confiança nesse assalto era inabalável. Os lábios de Davey se contraíram. Ele queria avisar Arthur, mas sabia que Arthur não o ouviria agora. Após pensar um pouco, Davey simplesmente ergueu o copo. Muito bem, Arthur. Espero que tudo corra bem. Saúde. Mas Davey sabia a verdade. O ouro que eles procuravam não existia. Os tempos tinham mudado. Mesmo que a operação transcorresse relativamente bem, tal como nas memórias de sua vida passada, o fracasso ainda era inevitável. E foi justamente esse trabalho que levou à morte de Shane, aquele pobre rapaz irlandês que eles resgataram de Blackwater. Capítulo 129. O plano de Catarina. Rhodestown era o território de duas famílias importantes que estavam estabelecidas ali há mais de um século. A chegada de Davey chamou rapidamente a atenção delas. Forasteiros eram raros por aquelas bandas, e o grupo de Davey era impossível de passar despercebido. Em 1864, aos 22 anos, Catherine testemunhou o suicídio de seus pais. A abolição da escravatura havia devastado a riqueza da família. Em uma carta, Catherine descobriu que a família Grey havia roubado ouro, usado para apoiar o movimento abolicionista e sabotado sua produção de algodão. A partir daquele momento, as famílias Brightwhite e Grey tornaram-se inimigas declaradas. Em 1869, Catherine deu à luz 3 filhos, Bartolomeu, Gareth e Gerald, e contou-lhes tudo sobre a rixa entre as duas famílias. Sua filha Penélope não sabia de nada disso.
Catherine também tinha uma filha mais nova, Gertrude, mas por ser fruto de um casamento entre parentes próximos, nasceu com deformidades congênitas. Devido à sua instabilidade mental e anormalidades físicas, a família a confinou a uma casa perto da propriedade dos Brightwhite. Mansão Brightwhite. Davey Callender, dono da empresa de produção ilegal de whisky New Hanover, procurado pela Blackwater, chefe da segurança terrestre, veio a Rhodes. Ele está aqui por nossa causa. Talvez ele já tenha descoberto que contratamos a gangue Laramie. Não somos páreo para ele, mãe. A empresa dele contratou muitos homens armados. Não temos condições de enfrentá-lo. Bartolomeu, o filho mais velho, falou primeiro. O passado de Davey não era segredo. Os gerentes da destilaria haviam contado tudo a eles. E quanto ao fato de Davey ter contratado pistoleiros recentemente, a família Brightwhite soube disso pelo jornal. Mas eles só têm 5 homens, Bartolomeu. Não precisamos ter tanto medo. Não se esqueçam, podemos pedir ajuda aos saqueadores de Lemoyne. Talvez possamos matá-lo aqui mesmo em Rhodestown, assim não precisaremos nos preocupar com represálias. Garrett disse isso enquanto limpava seu rifle de ferrolho. Ao ouvir a discordância do irmão mais novo, Bartolomeu ficou visivelmente irritado. Não é tão simples assim, Garrett. Você se esqueceu do assalto a Blackwater? Eles escaparam dos Pinkertons e mesmo com todos aqueles agentes federais americanos, ninguém conseguiu detê-los. Eles são fortes. Se não conseguirmos mantê-lo aqui, enfrentaremos uma retaliação furiosa. E não são só eles, também tem a gangue Vanderlinde, aqueles lunáticos. Eles até ousaram assaltar o trem da Cornualha. O que temos que possa nos opor a gente assim? Garrett zombou. Bartolomeu, meu irmão, você está ficando tímido. O que há de tão confiável no que os jornais dizem? Eles sempre exageram para encobrir seus próprios fracassos. Então eu digo que reunamos nossos homens e o matemos antes mesmo que ele tenha tempo de reagir. Bartolomeu respondeu. Você está sendo ingênuo, Garrett. Pense bem. Como ele saberia que contratamos a gangue Laramie, a menos que a família Gray o tivesse avisado? Dedurar sempre foi uma tradição da família Gray. Quando seus ancestrais ainda estavam na Inglaterra, era exatamente isso que faziam, antes de fugirem para cá. Gerald, o mais novo, não se importava nem um pouco com a discussão. Claramente, cenas como essa eram comuns na família. Catarina observou seus filhos discutirem e finalmente falou. Chega, Bartolomeu. Chega, Garrett. Não é hora de brigar. Talvez tenhamos a chance de matá-lo, mas não agora, não até obtermos a fórmula de sua bebida alcoólica ilegal. Seu uísque ilegal está fazendo o maior sucesso em New Hanover. Até mesmo em St. Denis, muitos apreciadores estão desesperados para conseguir um pouco. O sabor perfeito rivaliza com as melhores marcas. Ninguém sabe quanta riqueza esse negócio de produção ilegal de uísque lhe rendeu, o suficiente para abrir uma empresa e contratar tantos pistoleiros. Se conseguirmos pôr as mãos na receita da sua aguardente, restaurar a glória da família Brightwhite não estará longe. Na primeira vez que Catherine Brightwhite provou o Moonshine de Davey, ficou estupefata. Nunca imaginara que Moonshine pudesse ter aquele gosto. A ganância surgiu imediatamente, uma das razões pelas quais ela se juntou aos gerentes da destilaria. Mas como é que a gente vai conseguir a receita da aguardente do Davey, mãe? Gerald perguntou. Catherine sorriu. Não se preocupem, crianças. Eu já tenho um plano sólido. Sua irmã, minha filha Penélope, a joia da família Brightwhite. Ninguém consegue resistir à sua beleza. E pelo que sei, Davey Callender não é casado. Se conseguirmos arranjar um casamento entre Penélope e Davey Callender, ele não compartilharia conosco seu segredo sobre a produção de uísque ilegal? E com o apoio da família Brightwhite, ele também obteria enormes benefícios. Capítulo 130. A família Gray. Se você não pode destruir seu inimigo, então faça amizade com ele. Essa sempre foi a tradição da família Brightwhite, e um ditado apreciado por muitas figuras ricas nos Estados Unidos. Foi essa linha de raciocínio que levou Catherine a considerar uma aliança matrimonial com Davey. Claro, ela não fazia ideia de que sua amada filha já estava apaixonada por um homem da família inimiga Gray. Na cidade de Rhodes, o bêbado Mac finalmente acordou. Depois de tomar um banho, encontrou Davey comendo no refeitório. Davey, agora que estamos em Rhodes, você deveria mesmo bolar um plano. Ficar aqui é muito chato. Se possível, adoraria ir a St. Denis. Você sabe o quanto sinto falta daquele lugar. Um olhar nostálgico surgiu no rosto de Mac. St. Denis, a maior cidade do Ocidente, abrigava centenas de milhares de pessoas, incluindo viajantes de todo o mundo, e a indulgência e o luxo eram inegavelmente parte do seu encanto. A gangue Vanderlinde já havia estado lá uma vez. Sua estadia fora breve, mas a cidade ainda assim deixou uma profunda impressão em muitos de seus membros. Ah, Mac, não me diga que você planeja perder uma fortuna de novo como fez há 4 anos? E depois me deixa te bater de novo? É isso? Davey disse com um tom sarcástico. Mac adorava a emoção do jogo. Naquela noite em St. Denis, ele perdeu mais de $1.000 em apenas algumas horas. Quando Davey descobriu, espancou o irmão mais novo até deixá-lo inconsciente. É claro, esse era o velho Davey. Que lembrança horrível, Davey. Juro que não vou apostar desta vez. Você me conhece, nunca me esqueci do Hotel St. Denis. As mulheres de lá não têm nada a ver com as de uma cidadezinha como Valentine. E a culpa é toda sua, Davey. Desde que você me apresentou a senhorita Stella, minhas expectativas estão altíssimas. Além disso, agora somos ricos, não é? Você deveria me deixar me divertir de vez em quando. Por favor, Davey.
Mac sentou-se ao lado dele, com um sorriso descarado no rosto. Ao ouvi-lo mencionar Stella, Davey suspirou impotente. Tudo bem, Mac. Sua cabeça está sempre cheia de mulheres. Não posso fazer nada a respeito. Vá em frente. Siga para as ruas animadas de Saint Denis e procure sua amada. Mas lembre-se, você só tem 3 dias. Você precisa voltar. E não cause problemas. Mantenha um perfil discreto. Mac continuou imóvel. Em vez disso, inclinou-se para mais perto com um sorriso forçado. Davey, talvez você devesse me dar uns dólares. Você sabe como é, num lugar grande como Saint Denis, algumas centenas de dólares não duram muito, e com certeza não vão me trazer nenhuma diversão. Davey não se deu ao trabalho de discutir. Pegou seu talão de cheques e lhe passou um cheque administrativo de 3.000 dólares. Em 1871, o sistema bancário nacional já estava estabelecido. Depois que Davey fundou a empresa Land Security, ele obteve acesso a um talão de cheques bancários. Atualmente, nos Estados Unidos, apenas empresas podem emitir cheques para grandes saques e transferências em dinheiro. Meu Deus, querido Davey, eu te amo demais. Mac gritou de alegria ao ver a quantia. Ele nunca esperou que Davey lhe desse 3.000 dólares, imaginava que receberia, no máximo, 1.000. Muito bem, Mac, saia daqui e vá aproveitar sua aventura em Saint Denis. Pedirei para Kendall ficar de olho em você. Se você ousar pôr os pés em um cassino, prometo que vou te dar uma surra de novo. Kendall era um dos 3 homens que Davey havia trazido consigo. Chega, Davey. Você é um chato de galocha, igualzinho ao nosso velho que morreu. Kendall, seu sortudo. Vamos lá. Vamos curtir a bela Saint Denis. Sob o olhar invejoso dos outros 2 homens, Kendall seguiu Mac para fora. Após terminar sua refeição, Davey levou os 2 homens restantes e dirigiu-se para a propriedade da família Gray. Se ele quisesse derrubar a família Brightwhite, precisaria da ajuda dos Grays. E os Grays tinham a vantagem. Eles controlavam a aplicação da lei em Rhodes. Como Rhodes era a cidade mais próxima de Saint Denis, seu xerife não era eleito, mas nomeado pelo governo federal. Após a Guerra Civil, a família Gray rapidamente se aliou ao governo federal, enquanto a família Brightwhite jurou lealdade a um chefe da máfia italiana em Saint Denis, Angelo Bronte. Mansão cinzenta. Davey não tinha intenção alguma de procurar o xerife bêbado, um homem completamente desleixado e alcoólatra. Seu verdadeiro alvo era o chefe da família Gray, Tavi Gray. Tavi era o pai do xerife Leigh Gray e o principal rival da família Brightwhite. Se eles tivessem confiado em um xerife que vivia bêbado, a família Gray já teria sido engolida pelos Brightwhite há muito tempo. Davey suspeitava que a pessoa enviada a Emerald Hint para entregar a mensagem tivesse sido despachada por Tavi. Ele também suspeitava que a família Gray tinha laços profundos com a gangue O'Driscoll, possivelmente até mesmo atuando como um de seus financiadores. Capítulo 131. Cooperação. As suspeitas de Davey não eram infundadas. Embora a história do jogo original nunca tenha mencionado explicitamente qualquer ligação entre a gangue O'Driscoll e a família Gray, ainda havia pistas escondidas nas entrelinhas. Nessa trama, Micah Bell e Pearson foram a Rhodestown comprar suprimentos e acabaram encontrando membros da gangue O'Driscoll. Eles chegaram trazendo uma mensagem propondo negociações de paz. Micah Bell estava ansioso demais e acabou convencendo Dati a ver do que se tratava, uma decisão que levou ao dia mais sombrio de Arthur. Claramente, as 2 famílias principais controlavam Rhodestown, que também era território dos Lemoyne Raiders. Entre gangues, especialmente as grandes e organizadas, invadir o território alheio simplesmente não acontecia. Em circunstâncias normais, a gangue O'Driscoll jamais apareceria em Rhodes, muito menos daria de cara com Micah Bell e Pearson durante sua busca por suprimentos. Exatamente como Ozia disse ao saber da notícia, era uma armadilha. E os responsáveis por isso foram, sem dúvida, a família Gray. Até mesmo a descoberta da localização do acampamento pelos Pinkertons provavelmente teve algo a ver com os Grays. Afinal, eles tinham ligações com o governo federal, e os Pinkertons estavam tentando recuperar o apoio federal. Vá embora, forasteiro. Esta é propriedade da família Gray. Se você não for embora agora mesmo, prometo que isso não vai acabar bem para você. Nos portões de Gray Manor, 2 guardas apontaram seus rifles para Davey e gritaram sua advertência. Davey franziu a testa. Ele detestava que apontassem armas para ele. Diga ao velho Gray que Calander Valentine, de New Hanover, manda lembranças. E eu não gosto da sua atitude. Se você continuar apontando essas armas para mim, garanto que as coisas vão ficar desagradáveis. Ou devo presumir que a família Gray está tentando me transformar em inimigo? O tom frio e seco de Davey fez com que os 2 guardas hesitassem e baixassem lentamente suas armas. Pedimos desculpas, Sr. Calander. Informaremos o Sr. Gray imediatamente. Um deles entrou apressadamente, claramente percebendo que Davey não era alguém que um guarda de baixa patente devesse provocar. Logo depois, o guarda retornou e abriu o portão, dando as boas-vindas a Davey e seus homens. Na entrada da mansão da família Gray, o velho Gray esperava, acompanhado por vários membros mais jovens da família, para cumprimentá-lo. Sr. Calander, é um prazer conhecê-lo. Por favor, perdoe o comportamento dos meus homens. Devido a certas situações, eles tendem a ficar nervosos perto de rostos desconhecidos, disse o velho Gray, dando um passo à frente e apertando a mão de Davey. Claro, é o dever deles, não é, Sr. Gray? Ser ameaçado com rifles era irritante, mas Davey não era do tipo que guardava rancor por algo tão insignificante.
Sob as boas-vindas do velho Gray, Davey e seus 2 homens entraram no grande salão da mansão. As empregadas domésticas serviam-lhes café e charutos premium recém-enrolados. Mas Davey não tinha o hábito de consumir nada que fosse oferecido na casa de outra pessoa. Senhor Gray, estou aqui para agradecer pelas informações que me enviou. Se o senhor não tivesse me avisado, eu jamais teria descoberto que a gangue Laramie havia sido contratada com a ajuda da família Braithwaite. Eu administro meu negócio de produção de aguardente clandestina exclusivamente em New Hanover. Nunca cruzei a fronteira para Lemoyne para fazer vendas, embora as oportunidades aqui sejam maiores. Davey declarou suas intenções abertamente, embora a família Gray nunca tenha admitido que foram eles que lhe transmitiram a mensagem. Nesse ponto, o velho Gray não via mais motivo para continuar fingindo. O Sr. Callender é uma estrela em ascensão no oeste. Mesmo em uma cidade pequena como Rhodes, já ouvi falar da empresa Land Security. Mas se você veio para expressar gratidão, por que vejo o Sr. Callender chegar de mãos vazias? Há muito tempo que estou ansioso para provar essa sua famosa aguardente clandestina, curioso para saber se ela é realmente tão embriagante quanto dizem os rumores. Saiba que na nossa família Gray, quase todos nós temos dificuldade em resistir a uma boa bebida. Basta olhar para o meu irmão mais novo, que está bêbado dia e noite. Davey compreendeu perfeitamente o que o velho Gray queria dizer por trás do humor. Isso foi um gesto de boa vontade. Um sinal de que ele queria trabalhar em conjunto e tomar medidas conjuntas contra o comércio ilegal de bebidas alcoólicas da família Braithwaite. Esta visita foi um tanto apressada. Como é minha primeira vez aqui, não trouxe muitos homens comigo, não queria causar nenhum mal-entendido desnecessário. E levar apenas algumas garrafas de aguardente me faria parecer muito mesquinho. Se o Sr. Gray concordar, da próxima vez trarei aguardente suficiente para demonstrar minha sinceridade. Davey deixou clara sua disposição em cooperar. O velho Gray assentiu. A família Braithwaite é nossa inimiga comum, Sr. Callender. Como podem ver, a família Gray não está envolvida no comércio ilegal de bebidas alcoólicas, portanto não há conflito de interesses entre nós. Mas o Sr. Callender deveria saber, a família Braithwaite não é fácil de lidar. Por trás daquela velha Catherine, além dos Lemoyne Raiders, há também uma figura poderosa de St. Denis. Capítulo 132. A inteligência de Cole. Ângelo Bronte? Eu conheço, mas e daí? Você está dizendo que o Sr. Gray não tem seus próprios apoiadores influentes? Talvez Bronte tenha grande influência em St. Denis, mas isto é Rhodes, não é, Sr. Gray? Davey falou com um leve sorriso. Não importa o quão poderoso fosse um chefe do crime, seu alcance raramente se estendia além da cidade. O velho Gray claramente não esperava que Davey compreendesse a situação com tanta precisão. Ficou momentaneamente atônito antes de soltar uma sonora gargalhada. Jovem interessante. Quando eu tinha a sua idade, tudo em que eu pensava era em bebida forte e mulheres. Mas, Sr. Callender, o senhor precisa entender. Devido a certos laços políticos, não posso lhe oferecer muita ajuda contra a família Braithwaite. Pelo menos não abertamente. Há pessoas muito poderosas envolvidas. Não tenho intenção alguma de atrair a ira delas. Davey deu uma risadinha, embora sua voz tivesse um tom frio. Então você está planejando usar meus amigos para lidar com a família Braithwaite, não é? Que destruam as operações de produção ilegal de uísque, provocando uma retaliação dos Braithwaites. E você já se preparou com antecedência se eles falharem, você finge que nada aconteceu. E se eles tiverem sucesso, livrem-se deles vocês mesmos. Dessa forma, ninguém poderá culpar a família Gray. Diga-me, Sr. Gray, estou errado? A expressão do velho Gray escureceu. Claramente, ele não esperava que Davey percebesse sua estratégia tão facilmente. Eles são apenas um bando de homens procurados, senhor. Davey respondeu calmamente, e eu não sou igual. Dati achava que tinha um plano perfeito, mas nunca imaginou que as famílias Gray e Braithwaite já haviam descoberto suas identidades. Como os moradores locais costumavam dizer, forasteiros raramente vinham a Rhodes, e o grupo de Dati certamente não parecia ser de visitantes inofensivos. Quando resgataram Trelawney anteriormente, o xerife talvez ainda não tivesse juntado as peças do quebra-cabeça, simplesmente achando os homens de Dati suficientemente receptivos. Mas assim que ele lhes ofereceu os títulos de xerife adjunto e pediu que ajudassem a destruir o negócio de produção ilegal de uísque da família Braithwaite, a família Gray confirmou sem dúvida quem Dati realmente era. Dati queria explorar a rixa entre as duas famílias, mas as duas famílias estavam igualmente explorando a gangue Van der Linde. O que o senhor deseja, Sr. Callender? O velho Gray já não tinha a mesma força de antes. Davey respondeu calmamente. Me dê informações sobre os saqueadores de Lemoyne. Eu sei que eles estão trabalhando com Bronte. Vou te ajudar a se livrar deles. Mas também quero os endereços detalhados e informações sobre os gerentes das destilarias em St. Denis. Gray respondeu imediatamente. Isso é impossível, senhor. Davey retrucou. Como o senhor saberia que é impossível, Sr. Gray, a menos que falasse com as pessoas acima do senhor? Seja contrabando de bebidas alcoólicas ou tráfico de armas, ambos são importantes fontes de renda para esses italianos. Isso seria um duro golpe para eles, não é? E comparado a isso, alguns gerentes de pequenas destilarias não são nada. Além disso, com os apelos pela proibição cada vez mais intensos, isso pode até ser conveniente para certos interesses políticos. E eu só preciso de endereços e informações básicas. Muitas pessoas em St. Denis já sabem disso. Ninguém vai saber que veio de você. O velho Gray hesitou.
Depois de pensar por um instante, finalmente disse: precisarei de alguns dias, Sr. Calendar, para prestar contas aos meus superiores. Não é algo que eu possa decidir sozinho. Se houver novidades, entrarei em contato com você nos próximos dias. Davey assentiu com a cabeça. Tudo bem. Estarei esperando na estalagem da cidade pelas boas notícias do Sr. Grey. Mas antes disso tenho um pedido pessoal, um com o qual espero que o Sr. Grey possa me ajudar. O velho Grey franziu a testa. E o que seria isso? Davey disse: O'Driscoll. Tenho certeza de que o Sr. Grey o conhece. Mas não tenho certeza se o Sr. Grey sabe que existe uma rixa sangrenta entre nós e a gangue O'Driscoll, uma rixa que não pode ser resolvida. Se o Sr. Grey estiver disposto a compartilhar informações sobre a gangue O'Driscoll, ficarei verdadeiramente grato. O velho Grey ficou em silêncio, ponderando os prós e os contras. Em pouco tempo falou: somos amigos, Sr. Calendar, e amigos devem ajudar uns aos outros. Tenho alguns negócios com a gangue O'Driscoll. Eles me ajudam a distribuir meu tabaco. Os negócios não estão fáceis hoje em dia, e todo mundo precisa de uma ajudinha de vez em quando. Claro, comparado a trabalhar com o Sr. Calendar, isso não é nada. Posso compartilhar o que sei sobre eles, se for útil para você. Para o velho Grey, a gangue O'Driscoll não passava de um bando de ninguém desagradável. Compartilhar informações com Davey não tinha muita importância. E se a gangue O'Driscoll sofreu por causa disso, o que importava para a família Grey? Aos olhos do velho Grey, Cole não passava de um valentão do interior. Capítulo 133. Assaltando o Banco Valentine. Davey havia obtido informações sobre a gangue O'Driscoll. Para ser honesto, ele não esperava que o velho Grey entregasse tão facilmente. Afinal, eles vinham cooperando há bastante tempo. Talvez fosse porque a gangue O'Driscoll tinha ficado ousada demais ultimamente, fazendo com que o velho Grey sentisse que era hora de dar um jeito neles. Os O'Driscolls estavam sendo extremamente descarados ultimamente, aparecendo constantemente nos jornais. Suas principais atividades se concentravam em West Elizabeth e no Novo México. Na história do jogo da vida anterior, o Novo México não fazia parte do mapa. Mas aqui no mundo real, a terra que faz fronteira com New Austin e West Elizabeth era de fato o estado do Novo México. Após a surra que levaram em Six Point Cabin, Cole transferiu a maior parte de suas operações para West Elizabeth. Ele escolheu West Elizabeth porque a gangue Van der Linde também era procurada lá. Cole sabia muito bem que, apesar do tamanho de sua gangue, enfrentar a gangue Van der Linde estava longe de ser fácil. Só o Arthur já era suficiente para lhes causar o inferno. Com o velho Grey, Davey descobriu que a base temporária dos O'Driscoll ficava em Mattock Pond, ao norte de Rhodes, onde eles haviam montado um acampamento improvisado. Após deixar a propriedade da família Grey, Davey planejou encontrar Arthur e discutir como lidar com os O'Driscolls. Enquanto isso, no acampamento Clemens Point, Bill caminhou até Arthur, que estava descansando. Ei, Arthur, temos um trabalho. Algo que talvez te interesse. Arthur já estava de mau humor por causa de Sadie. Aquela mulher era simplesmente feroz demais e tinha causado alguns problemas menores. Felizmente, a posição de Arthur como xerife adjunto impediu que as coisas piorassem. Aquelas pessoas não queriam problemas com a polícia. É melhor você dizer algo que vale a pena ouvir, murmurou Arthur com um tom desdenhoso. Ele claramente não esperava que Bill tivesse nada de interessante para dizer. Bill imediatamente se irritou. Desde Orsecho e Overlock só temos tido azar, e tudo por causa da confusão que você fez em Valentine. Estávamos planejando assaltar aquele banco, até você ir lá e estragar tudo. E sei lá, tudo parece um completo desperdício. Arthur retrucou, não foi minha culpa. Foi um acidente. Bill perdeu a paciência. Por que toda vez que eu erro me chamam de idiota ou imbecil? Mas você, Arthur, toda vez que você erra é sempre apenas um acidente. Lenny interveio em tom de brincadeira. Ele tem razão, Arthur. Karen concordou com ele, um ponto muito válido. Sentindo a pressão de todos os lados, Arthur soltou um suspiro de impotência. Ele sabia exatamente o que estavam fazendo, queriam-no a bordo. E como um dos melhores pistoleiros da gangue Van der Linde, o envolvimento de Arthur faria com que qualquer plano corresse muito mais facilmente. Todos na gangue sabiam disso. Muito bem, o que você quer de mim? Arthur finalmente perguntou. Karen respondeu imediatamente, para assaltar aquele maldito banco, é claro. Nós 4 aguentamos sem muitos problemas, mas se ficarmos muito tempo, a polícia vai cair em cima de nós. É por isso que precisamos de você, Arthur. Com você lá, mesmo que as coisas deem errado, ainda conseguiremos sair dessa. Claro, se entrarmos sorrateiramente, podemos fazer tudo sem problemas. Ao ouvir o plano, Arthur perguntou, vocês realmente acham que vale a pena correr o risco? Karen assentiu com a cabeça. É um banco, Arthur. Então você acha que tem tanto dinheiro assim? Insistiu Arthur. Karen confirmou, sim, Arthur. Pelo que meu contato me disse, a temporada de negociação de gado acabou de terminar. O banco está cheio de dinheiro, e as pessoas continuam vindo depositar mais. Então acredite em mim, Arthur, isso é uma grande quantia. Suficiente para vivermos confortavelmente por um bom tempo. Arthur ficou claramente tentado, mas após um momento de hesitação disse, mas Valentine agora é território de Davey. Os homens dele estão por toda parte, nas ruas, no salão, em toda a cidade. Da última vez, Ozia chegou a tomar uns drinks com Davey e com o gerente do banco de Valentine. E lembram-se daqueles títulos ao portador que roubamos da Cornualha? Esse mesmo gerente de banco está nos ajudando a vendê-los. E agora vamos roubá-lo.
Essa é uma péssima ideia. Se o irritarmos, talvez nunca consigamos movimentar esses títulos. Bill explodiu com isso. Droga! Que se dane o Arthur. Nós trabalhamos tanto nesse plano. A Karen se esforçou tanto, esperou tanto tempo. E agora você diz que não podemos assaltar o banco? Karen parecia completamente desapontada. Ah, qual é, Arthur? Por que você não disse isso antes? Arthur sabia quanto tempo Karen e os outros haviam investido nisso. Depois de pensar por um instante, ele disse: talvez pudéssemos perguntar ao Davey. Se ele achar que está tudo bem, não vai demorar muito. Ele está aqui mesmo em Rhodes. Capítulo 134. A luz nos olhos de Arthur. Arthur preferiu não mencionar o encontro com Davey quando voltou ao acampamento. Com a saída dos irmãos Calander, e também de John, Tio, Abigail e Little Jack, o clima na gangue ficou delicado. Davey, aquele traidor, por que precisaríamos da aprovação dele? Escute, Arthur. Talvez esses títulos pareçam apenas um monte de dinheiro para você, mas estamos falando de um banco. Ele não vale menos do que esses títulos. Precisamos que Davey venda os títulos, claro, mas assaltar um banco? Isso podemos fazer nós mesmos. Bill latiu, sua voz carregando a frustração que ainda sentia em relação aos irmãos Calander. Faz sentido, na época em que os Calanders ainda estavam por perto, a maioria dos homens no acampamento já havia sido maltratada por eles pelo menos uma vez. O acesso de raiva de Bill chamou a atenção de todo o acampamento, e Dati se aproximou. Ah? O que é isso que estou ouvindo? Notícias sobre Davey? Você o encontrou, Arthur? Você nunca me disse isso, perguntou Dati enquanto se aproximava. Leal como sempre, Bill relatou tudo imediatamente. Dati, aquele traidor do Davey, está em Rhodes agora. Arthur nos contou. Estamos planejando assaltar o Banco Valentine, e Arthur diz que precisamos da aprovação de Davey. Isso não é uma piada? Talvez antes de irmos para Valentine, devêssemos visitar Davey e ver o que ele está tramando em Rhodes. O que você acha, holandês? Bill estava agitado, revivendo memórias que preferiria esquecer, mas Dati naquele momento ainda tinha a cabeça suficientemente lúcida para não se deixar abalar pelas palavras de Bill. Escuta, Bill, não fique implicando com o Davey. Ele também é meu filho. Ele não me traiu, não é? Ele ainda está fazendo o que pode para ajudar, como com aqueles títulos ao portador. Talvez você devesse perguntar ao Davey sobre o Banco Valentine. Ele está em Valentine, sim, mas o banco não pertence a ele. Dati aproximou-se de Arthur e pousou a mão em seu ombro. Arthur, meu rapaz, não precisa esconder nada de mim. Certo. Como eu disse antes, não guardo rancor de Davey, Mac ou John. Eu sei sobre Abigail. Até o tio falou comigo antes de ir embora. Oséias tinha razão. Precisamos deixar uma saída. Entendeu, Arthur? Ao ouvir isso, os olhos de Arthur pareceram brilhar. Era nesse holandês que ele acreditava. Sentiu vergonha por ter duvidado dele. Desculpe, Dati. Eu pensei que você ficaria chateado por causa do Davey, então. Dati sorriu. Tudo bem, Arthur. Às vezes, as pessoas fazem suposições erradas. Nem você é exceção, não é? Muito bem, Bill, chega de usar a palavra traidor. Ninguém aqui é um traidor. Dati irradiava confiança. O plano em Rhodes estava correndo bem, com até mesmo Oséias o apoiando totalmente. E ele sabia da importância de Arthur. No momento, Arthur era a principal força da gangue. Quanto a Davey, Dati o detestava profundamente, mas jamais demonstraria. Não fazia sentido. E Bill, bem, Dati não precisava pensar muito sobre ele. A utilidade de Bill tinha limites. Arthur ficou visivelmente comovido. Quaisquer dúvidas que ele tivesse sobre os planos de Dati evaporaram instantaneamente. Com a aprovação de Dati, Arthur selou seu cavalo e cavalgou em direção a Rhodes para encontrar Davey. De volta à tenda de Dati, Micabel se aproximou. Dati, o Davey aparecer em Rhodes agora mesmo. Isso não é uma boa notícia. Estou preocupado que ele interfira nos nossos planos. Talvez devêssemos pressionar mais o Arthur para saber por que o Davey veio. Ele é muito próximo dos irmãos Calander. Eles poderiam usá-lo sem que ele sequer percebesse. Os irmãos Calander não são bons homens. Se eles souberem do ouro em Rhodes, quem não ia querer uma parte dele, o holandês? E pelo que eu vi, eles recrutaram muitos homens armados. Agora estão fortes. A expressão de Dati escureceu. Ele deu uma tragada lenta no charuto antes de responder. Vou perguntar ao Arthur sobre o Davey, mas não agora. Por enquanto, vamos ver se Davey se opõe ou concorda em assaltar o Banco Valentine. Se ele concordar, pedirei a Arthur que o traga de volta ao acampamento. Perguntaremos diretamente a ele o que está fazendo em Rhodes. Não se preocupe, Mika. Não vou deixar ninguém estragar meus planos. Nem mesmo os irmãos Calander. Por enquanto, vamos ficar quietos. Manter a cabeça baixa. Apesar da insistência de Mika, Dati ainda conseguiu resistir à tentação de ser convencido. É claro que a força dos Calanders e a influência atual de Dati desempenharam um papel importante. Se Davey realmente pretendesse sabotar seus planos, isso causaria muitos problemas para Dati. Pelo menos por enquanto, não havia motivo para entrar em conflito aberto com Davey e seu povo. Capítulo 135. A atitude de Dati. Em Rhodes havia duas hospedarias. Uma ficava no segundo andar do salão, e a outra não muito longe da delegacia de polícia, claramente construída para os figurões ocasionais que chegavam de Saint-Denis. Naturalmente, Davey escolheu a segunda opção, mesmo que o preço fosse um pouco mais alto. Tinha até suítes de luxo. Como xerife adjunto, Arthur não teve dificuldade em descobrir onde Davey estava hospedado. Dentro da sala de estar da suíte.
Davey, parece que você está pegando gosto pelo conforto. Um lugar tão chique deve custar uma pequena fortuna por noite, mas isso não parece te incomodar. Então, o que você acha do que eu mencionei antes? O plano de assaltar o Banco Valentini. Eu sei que Valentini agora é seu território. Karen e Bill querem ir lá. Isso não vai atrapalhar nossos negócios de títulos, né? Arthur aceitou o cigarro que Davey lhe ofereceu. Ele acabará de explicar os detalhes básicos do plano de Karen para assaltar o Banco Valentini. Davey não se preocupou com fósforos como Arthur. Ele tirou um isqueiro, acendeu o cigarro e disse: "Por que não, Arthur? O Banco Valentini não me pertence, nem ao seu gerente, nem mesmo aos Estados Unidos. Pertence àqueles magnatas da banca. Se você roubar, não causará muitos problemas, nem mesmo para o governo federal. E muita gente ficaria feliz em ver esses bancos de origem britânica sofrerem. O primeiro banco federal, o First Bank, foi estabelecido em 1791. Após anos de disputas políticas, tornou-se um banco privado, funcionou por 20 anos e faliu, deixando os Estados Unidos com ainda mais dívidas. Desde então, todos os bancos passaram a ser empresas privadas. A parte mais engraçada? A maioria das pessoas que secretamente controlavam os bastidores desses bancos eram descendentes das mesmas elites britânicas que outrora colonizaram a América. Foi por isso que Davey disse que assaltar o Banco Valentini não causaria problemas. Na verdade, nos Estados Unidos, especialmente no Oeste, os assaltos a bancos eram comuns. O governo quase não se preocupava com eles. E o dinheiro roubado? Não era dinheiro de depositantes, era problema do banco. Tudo bem, Davey. Você sabe que eu não ligo muito para livros e não me interesso por esse tipo de coisa. Já que você não se importa, vou contar para Karen. E mais uma coisa, sobre os holandeses. Ele soube por mim que você está em Rhodes, mas o holandês, ele não é mais o mesmo. Ele se recuperou completamente. Exatamente como antes de Blackwater, lúcido, perspicaz, cheio de ideias e planos. Independentemente do que tenha acontecido, Davey, Dat nos ensinou muito. Não quero que nossa relação com ele esfrie por causa disso tudo. Você já está aqui em Rhodes. Talvez encontre uma oportunidade para passar no acampamento e conversar com ele adequadamente. Para Arthur, Davey era como um irmão. Dat era como um pai. A gangue era uma grande família para ele. Na cabeça de Arthur, o conflito entre Davey e Dat começou com um roubo em Blackwater. Ele não sabia os detalhes. Na época, estava discutindo um golpe com Ozia. Então veio o assalto ao trem na Cornualha, que desencadeou tudo e acabou levando Davey a ir embora. Arthur suspeitava que as ações de Dat naquela época tivessem realmente magoado Davey. Olhando para trás, o assalto ao trem tinha sido um desastre. Nenhuma venda de títulos e um poderoso magnata transformado em inimigo. Davey ficou em silêncio por um instante. Depois, mudou de assunto. Arthur, escute. Tenho informações sobre a gangue O'Driscoll. Eles estão tramando algo. Ao norte de Rhodes, perto do lago Mattock, eles montaram um acampamento temporário. Já enviei homens para explorar a área. São cerca de 60, todos membros do clã O'Driscoll. Pode passar isso para o Dat. Tenho certeza de que ele vai se interessar. Cole é inimigo do Dat e meu também. Se alguma coisa der errado, me avise. Mandarei o Mac ajudar. E Arthur, eu não odeio o Dat. Só não quero pagar pelos erros dele. E os tempos estão mudando. Os métodos antigos não funcionam mais. Se Dat continuar assim, mais cedo ou mais tarde, algo vai acontecer com a gangue. Mas como você disse, eu não esqueci o que Dat me ensinou. Não esqueci ninguém da gangue. Se precisarem de ajuda, eu apareço, assim como Trelawney fez. Arthur assentiu com a cabeça. Aquilo já era melhor do que ele esperava. Davey não ia voltar para a gangue, isso era óbvio. E Arthur percebeu que Davey havia mudado. Viver num lugar tão luxuoso tornava isso evidente. Davey, obrigado pelas informações. Dat vai ficar radiante. Depois de assaltarmos o Banco Valentini, vamos lidar com aqueles bastardos do O'Driscoll e dar-lhes uma lição bem dura. A propósito, onde está o Mac? Não vi. Será que ele está no bar bebendo ou por aí atrás de moças para tomar um café? Davey riu. O Mac só pensa em bebida e café quente. Lembra dos nossos tempos em Saint Denis? Ele ainda pensa naquele lugar. Rhodes não fica longe de Saint Denis, então ele foi se divertir. Ele deve voltar amanhã. E se ele não voltar, provavelmente vou acabar espancando-o até quase a morte de novo. E se você realmente vai levar adiante o assalto ao Banco Valentini, não posso ajudar abertamente, mas posso chamar a atenção da polícia para você. E mais uma coisa, não machuquem os funcionários do banco. Muitos deles têm um bom relacionamento comigo. Eles só estão tentando ganhar a vida. Arthur sorriu. Não se preocupe, Davey. Eu não vou machucá-los. Capítulo 136. O golpe mais bem-sucedido. Quem diria que depois do incidente em Blackwater, o assalto mais bem-sucedido acabaria sendo planejado por Karen? Após o encontro com Davey, Arthur voltou apressadamente para o acampamento. Na verdade, ele queria contar a Dat sobre as informações que Davey lhe havia dado a respeito da gangue O'Driscoll. Mas Dat estava fora, trabalhando com Ozia em seu plano envolvendo as duas famílias principais, Karen, Bill e Lenny. Assim que souberam que Davey tinha dado sua aprovação, ficaram ansiosos para ir ao Banco Valentini. Arthur não teve outra escolha senão ir com eles. A viagem de Clemens Point de volta a Valentini levou 3 dias.
Durante esses 3 dias, Bill não parou de resmungar sobre o assalto ao trem e a confusão que fizeram ao atravessar a Cornualha. A essa altura, toda a turma já tinha entendido que Ozia e Davey estavam certos desde o início. Assaltar o trem só trouxe problemas, e quanto ao lucro, nenhum deles tinha visto nenhum ainda. O assalto ao Banco Valentine correu sem problemas. Na verdade, Arthur queria ter ido ver como estavam John, o tio, Abigail e o pequeno Jack antes. Mas Bill protestou veementemente, insistindo que o emprego no banco era prioridade e que fazer viagens paralelas era pedir para ter problemas. Arthur não teve outra opção senão ceder. Durante o trabalho, Arthur demonstrou uma nova habilidade, arrombar cofres. Ele havia aprendido a técnica com Oséias. Depois, os 4 escaparam ilesos de Valentine. Nossa, Arthur, eu vi. Era uma pilha de dinheiro enorme. Caramba, é melhor você não estar escondendo nada para si mesmo. Admito que você carregou um grande peso desta vez, especialmente com aquela habilidade de abrir fechaduras. O funcionário do banco nem sabia a combinação do cofre. Se tivéssemos usado dinamite, teria feito muito barulho. Tudo bem, Arthur, acho que você pode pegar mais $200. Bill riu, completamente encantado. Dividir o saque era sua parte favorita. Não estou escondendo nada, Bill. Muito bem, vamos ver quanto realmente temos. Num local fora da cidade, os 4 pararam para dividir o dinheiro. Havia notas de 10, 20 e até mesmo $100 espalhadas por toda parte. Após a contagem de tudo, o total chegou a pouco mais de $20 mil. De acordo com as regras habituais, metade foi para a gangue. Os restantes $14 mil foram divididos igualmente entre os 4, ficando cada um com $2.500. Os $250 extras foram para Arthur. Naquela época, $20 mil era uma quantia enorme. Mesmo a parte de Arthur, mais de $2 mil, não era desprezível. De volta ao acampamento, Bill imediatamente começou a se gabar, alegando que ele havia sido responsável por comandar o assalto. Dati claramente não esperava que o roubo fosse tão tranquilo, nem que rendesse tanto. Mas ele não pareceu muito impressionado. Nem mesmo $20 mil foram suficientes para comprar uma vida de liberdade para toda a gangue. O plano deles, que envolvia o ouro das 2 famílias principais, ainda precisava continuar. Ainda assim, o assalto animou a todos, e Dati decidiu comprar mais suprimentos para o acampamento para tornar a vida um pouco mais confortável. Ele designou Pearson e Mika para cuidarem das compras. Quando Arthur finalmente viu Dati, ele rapidamente transmitiu as informações que Davey lhe havia dado. Davey passou algumas informações, algo sobre a gangue O'Driscoll. Ao norte de Rhodes, perto de Mattock Pond, mais de 60 membros da tribo O'Driscoll se reuniram. É o acampamento temporário deles. Esta é uma oportunidade real. Mesmo que Cole não esteja lá, podemos eliminar um bom número deles. Arthur estava entusiasmado. A recente sequência de sucessos havia lhe dado uma sensação de euforia que não sentia há muito tempo. Com dinheiro no bolso, o futuro finalmente parecia promissor. E ter a chance de enfrentar seus inimigos declarados? Melhor ainda. Mas quando Dati ouviu a informação, não reagiu da maneira que Arthur esperava. Ele não ficou entusiasmado e não reuniu os homens. Escuta, Arthur, eu odeio o Cole. Pensa em acabar com ele a cada minuto de cada dia. Mas ir atrás dele agora não é a melhor opção. Isso causaria um grande escândalo e atrapalharia nossos planos. Ozia e eu temos estado ocupados a trabalhar no plano. Precisamos de ficar quietos para não chamar a atenção. Um tiroteio entre gangues exporia nossa identidade. Ozia assentiu com a cabeça. Arthur, Dati tem razão. Ninguém quer Cole morto mais do que ele próprio, mas não podemos assustá-los. Ultimamente tenho me dado muito bem com a senhora Brightwhite, até temos jogado cartas. Parece que ela quer nossa ajuda com alguma coisa, talvez enfrentando a família Grey. Tudo está correndo conforme o planejado, Arthur. Até conseguirmos o ouro, temos que manter a cabeça baixa. Ao ouvir Dati e Ozia dizerem a mesma coisa, Arthur só pôde responder. Muito bem. Se é assim que vocês dois veem as coisas, então deixem esses desgraçados aproveitarem a liberdade deles por mais um tempo. Capítulo 137. Transmitindo a mensagem. Na hospedaria em Rhodestown, Davey estava tentando descobrir como lidar com os Lemoyne Raiders. Na história do jogo, ambientada em sua vida anterior, foi Lenny quem ficou sabendo de um negócio de armas e levou Arthur consigo para roubar a carga. O negócio estava sendo fechado em Shade Belly, uma propriedade abandonada no canto sudeste de Rhodes. Normalmente Davey podia simplesmente relaxar e deixar as coisas acontecerem. Mas a realidade não estava sendo assim. Lenny parecia saber muito sobre o negócio de armas, detalhes, locais, tudo, como se alguém lhe tivesse contado diretamente. E na verdade foi exatamente isso que aconteceu. A família Grey vazou a informação de propósito, na esperança de usar a gangue Van der Linde para enfraquecer seus rivais, a família Brightwhite. Mas agora que Davey estava cooperando com os Grays, será que eles ainda mandariam alguém para passar essa informação para Lenny? Parecia que Davey teria que atribuir a tarefa a ele mesmo. Senhor Land, há um homem lá fora que afirma ser da família Brightwhite. Ele trouxe um convite. Ele disse que você está convidado para um banquete na mansão Brightwhite esta noite. E um de seus amigos, o Sr. Matthews, também estará presente. Um subordinado interveio com o relatório e entregou-lhe o envelope. Davey franziu a testa. Será que aquela velha já tinha descoberto o plano dele para exterminar os Lemoyne Raiders que moravam nas proximidades? Ou será que a família Grey tinha um espião Brightwhite entre seus membros? Depois de pensar bem, Davey decidiu ir mesmo assim.
Ozia estaria lá de qualquer maneira. Em Brightwhite Manor, dentro do gazebo do jardim, Penélope, este senhor Callandar é um jovem cavalheiro bonito com um negócio próspero. Um casamento entre você e ele traria imensa riqueza para a família Brightwhite, que é exatamente o que nossa empresa precisa. Bartolomeu falou em tom grave. Ele insistiu que sua irmã Penélope se vestisse com suas melhores roupas e aparecesse logo no início do banquete, radiante o suficiente para chamar a atenção de Davey Callandar. Com a beleza dela, ele acreditava que muito poucos jovens permaneceriam indiferentes. Bartolomeu, por quê? Por que eu tenho que me casar com alguém que eu nunca nem conheci? Eu deveria ter o direito de buscar o meu próprio amor, e não ser sacrificada por uma aliança familiar. Por favor, Bartolomeu, você é meu irmão. Eu imploro, me deixe ir. Eu só quero liberdade. Penélope implorou com a voz trêmula. A expressão de Bartolomeu escureceu. Escute, Penélope. Não pense que eu não sei sobre você e aquele rapaz, Gray. Uma união entre nossas famílias jamais será permitida. Tire essa ideia da cabeça. Para falar a verdade, esse casamento não foi ideia minha, foi ideia da minha mãe. Precisamos de aliados, e Davey Callandar é o melhor que poderíamos esperar. Ele veio a Rhodes para lidar com a nossa família Brightwhite. Nós o ofendemos antes, e agora ele está aqui para se vingar. Mas se você se casar com ele, não só nossos problemas desaparecerão, como também ganharemos um poderoso aliado. Então, Penélope, vista seu melhor vestido e compareça ao banquete. Ele deu a ordem sem rodeios, depois virou-se e foi embora. Estava certo de que sua irmã faria a escolha certa. Penélope não sentia nada além de dor. Ela já tinha alguém que amava profundamente, e comparecer a esse banquete para conhecer outro homem era a última coisa que desejava. Mas ela não tinha poder para desafiar sua família, especialmente aqui em Rhodes. E o homem que ela amava também não podia desafiar a família dele. Era um amor proibido. Talvez o único resultado possível fosse ambos se renderem ao seu destino. Você é a senhorita Penélope Brightwhite? No momento em que Penélope estava perdida em sua tristeza, uma voz repentinamente quebrou o silêncio. Era Arthur. Seguindo as instruções de Dati, Arthur foi até a família Gray para coletar informações e acabou encontrando Beal Gray, o jovem herdeiro da família. Arthur já o tinha visto uma vez antes no gabinete do xerife, então os dois começaram a conversar. Ao perceber que os forasteiros eram capazes, Beal confidenciou a Arthur sobre seu relacionamento com Penélope Brightwhite e ofereceu uma recompensa generosa pela entrega de uma carta. Pela conversa, Arthur descobriu que Beal era filho de Tavi Gray e sobrinho do xerife bêbado. Se ele conseguisse ganhar a simpatia de Beal, talvez descobrisse algo sobre o ouro desaparecido. Então Arthur concordou em entregar a mensagem e entrou discretamente na mansão Brightwhite. Sou eu. O que é, senhor? Perguntou Penélope, recompondo-se rapidamente. Arthur colocou a carta de Beal e uma pulseira sobre a mesa. Isto me foi entregue para que eu lhe entregasse, senhorita. Capítulo 138. A segunda primavera de Oséias. É do Beal. A voz de Penélope iluminou-se de surpresa. Ah, ele é mesmo. Excêntrico. Arthur completou a frase por ela. Penélope soltou uma risada suave. Sim, ele é um pouco excêntrico, mas também muito interessante. O resto da minha família vive como se estivesse preso na Idade Média ou, bem, não sei, talvez na Idade da Pedra. Beal é diferente. Mas se eles descobrissem sobre nós, o matariam e me mandariam para algum lugar horrível. Tipo, Ohio. O senhor já esteve em Ohio? Arthur aceitou a xícara de chá que ela lhe ofereceu. Não. Penélope prosseguiu. Bem, eu também não. Mas meu tio tem uma fábrica lá. Ele costumava ser a ovelha negra da família porque escolheu ir embora. Mas agora todos o aceitam porque ele é um tirano cruel e mesquinho. Família é simplesmente bem, impossível de explicar. O senhor tem família? Arthur pensou em Mary, em Elisa e em Isaac. Eu, não. Na verdade, não. Penélope pareceu não notar a mudança de humor dele. Com um toque de tristeza, ela continuou. Minha família só tolera meu tio porque ele é rico. Mas eu? No momento em que tenho um pensamento que não se encaixa no meu lugar, eles não conseguem suportar. Esta noite haverá uma reunião na propriedade. Eles estão recebendo um jovem que dizem ser bastante excepcional. Minha família quer que eu chame a atenção dele e me case com ele, para ajudar os negócios e a riqueza da família. Eu sei que Beal está passando pela mesma situação. A família dele quer que ele se case com uma moça chamada Matilde. Arthur ainda não tinha se dado conta de que o jovem excepcional, mencionado por Penélope, era Davey. Isso parece complicado. Parece que ambos já têm alguém escolhido para vocês, arranjado pelas suas famílias. E nenhum de vocês quer isso. Libertar-me das amarras do destino. Bem, eu realmente não sei o que dizer. Penélope levantou-se e tirou uma carta da bolsa, claramente preparada há muito tempo. Não há nada a dizer, exceto que espero que todos eles vão para o inferno. Eu não. Bem, talvez um pouco. Se por acaso você encontrar Beal novamente, poderia entregar-lhe esta carta? Arthur aceitou e concordou. Talvez ele quisesse ver se esses dois realmente conseguiriam se libertar dos planos de suas famílias. Noite. Davey chegou à mansão Brightwhite Manor a cavalo, acompanhado por 2 de seus homens. Os guardas claramente haviam sido informados com antecedência. Davey nem precisou mostrar um convite para chegar à entrada principal. Assim que ouviram o movimento, a idosa Lady Catherine, seus 3 filhos e Oséias saíram para cumprimentá-lo. Ah, Davey, é você mesmo. Quando a senhora Brightwhite me contou, eu mal pude acreditar. Agora finalmente vou poder te ver de novo, Davey.
Já faz tanto tempo, você sentiu minha falta? Assim que Davei desmontou, Ozia aproximou-se com um sorriso e o abraçou. Que bom te ver, Ozia. Parece que você tem vivido bem por aqui ultimamente. Talvez eu devesse começar a me perguntar se a vida lhe deu uma nova primavera. O comentário de Davei carregava uma conotação provocativa, uma alfinetada sutil nos rumores sobre ele e a senhora Brightwhite. Considerando suas idades, eles não eram muito diferentes, e Oséias ainda era um homem notavelmente charmoso para sua idade. Bem, Davei, eu sabia que nada decente sairia da sua boca, disse Ozia com um olhar de desamparo. Em comparação com a afeição que demonstrava por Ozia, Davei era visivelmente mais frio com a família Brightwhite. Senhora Brightwhite, se não fosse pela presença do Sr. Matthews, eu provavelmente não teria me dado ao trabalho de comparecer a este banquete. A senhora deveria ser grata por ter conseguido convidar alguém que eu conheço. O clima alegre se tornou tenso instantaneamente. Nem mesmo Ozia esperava que Davei falasse naquele tom. Foi uma clara afronta à família Brightwhite. O rosto de Lady Catherine se contraiu de raiva, e seus 3 filhos encararam Davei com aberta hostilidade. Mas eles só podiam engolir. Lady Catherine forçou um sorriso. Então, suponho que devemos agradecer ao Sr. Matthews. Superficialmente, a família Brightwhite tinha raízes mais profundas e uma reputação mais antiga do que a de Davei, com mais de 100 guardas. Mas os irmãos Calander, procurados pelo roubo de Blackwater, estavam entre os melhores pistoleiros do Oeste. Davei chegou a fundar uma empresa de segurança com mais de 50 homens contratados. Incluindo sua equipe mais antiga, seu número não ficava a dever aos guardas de Brightwhite, e sua qualidade era muito superior. Mais importante ainda, o negócio de produção ilegal de uísque de Davei e seu modelo de vendas único permitiram que ele acumulasse riqueza em um ritmo surpreendente. Essa era a principal razão pela qual Lady Catherine o temia. Eles já eram rivais no comércio de bebidas alcoólicas ilegais, e a rixa causada pela gangue Laramie só piorou as coisas. Assim, Davei naturalmente não se sentiu na obrigação de lhes mostrar qualquer cortesia. Capítulo 139. A possibilidade de cooperação. No momento em que Davei entrou na mansão Brightwhite Manor, o banquete começou oficialmente. Era claramente um assunto privado. Davei, seus 2 homens e Ozia eram os únicos forasteiros presentes. Do lado dos Brightwhite estavam a idosa Lady Catherine e seus 3 filhos. Assim que Davei se sentou, o som de passos ecoou da escadaria. Instintivamente ele olhou para cima e viu uma jovem e bela mulher vestida com roupas elegantes, descendo as escadas com graça e elegância. Como a joia mais preciosa da família Brightwhite, Penélope certamente tinha motivos para se orgulhar. Até mesmo o olhar de Davei vacilou por um instante. Este é o Sr. Calander, Penélope. Venha, sente-se ao lado do Sr. Calander. Vocês jovens talvez tenham mais o que conversar. Lady Catherine exclamou com um sorriso. Davei era de fato bonito, mas Penélope não demonstrou nenhuma reação em particular. Olá, Sr. Calander, disse Penélope ao se aproximar, fazendo uma leve reverência. Olá, adorável senhorita Penélope. É um prazer conhecê-la, respondeu Davei educadamente. Ao observá-los, Lady Catherine sentiu-se cada vez mais confiante no sucesso de seu plano. Com a presença de Penélope, o banquete começou de verdade. E Ozia, longe de parecer deslocado, assumiu sem esforço o papel de animador da noite. Seu humor e brincadeiras leves chegaram a arrancar um brilho tênue e incomum dos olhos de Lady Catherine. O charme de um homem mais velho claramente tem o dobro do impacto em uma mulher mais velha. Após uma refeição requintada, bom vinho e uma série de piadas que descontraíram o ambiente, o banquete finalmente atingiu seu verdadeiro propósito. Lady Catherine falou primeiro. Sr. Calander, ouvi dizer que o senhor visitou recentemente a propriedade da família Grey e conheceu o velho Sr. Grey. Ah, esses bêbados que passam o dia todo encharcados de bebida. Espero que eles não tenham te ofendido. Sabe, senhor, os Brightwhites e os Grey são inimigos declarados há mais de 100 anos. Sempre quisemos a eliminação um do outro, mas as coisas não são tão simples quanto parecem. Sr. Calander, o senhor estaria disposto a ajudar a família Brightwhite a lidar com a família Grey? Se sim, tenho certeza de que Penélope ficaria muito satisfeita. Talvez nossa família Brightwhite possa formar um laço ainda mais forte com o senhor. Suas palavras foram tão diretas que Penélope baixou a cabeça, tímida e irritada. Ela sentia como se sua família a tivesse reduzido a uma moeda de troca. Mas Davei não se deixou influenciar nem um pouco. Limpou o canto da boca com um guardanapo e disse sem rodeios. Senhora Brightwhite, falarei claramente. Eu trabalho com produção ilegal de uísque e a família Brightwhite também. Somos concorrentes, não somos? Há pouco mais de meio mês, minha operação de produção ilegal de uísque em Emerald Ranch, em New Hanover, foi atacada pela gangue Laramie. Aqueles ratos de esgoto mataram meus homens e meu sócio. Isso causou danos enormes ao meu negócio e à minha reputação. E eu ainda não os peguei. A família Grey enviou um comunicado dizendo que um dos responsáveis pela contratação da gangue Laramie era a família Brightwhite. Senhora Brightwhite, minhas operações sempre permaneceram dentro de New Hanover. Eu nunca me expandi para Annesburg ou Van Horn Trading Port. Nunca cruzei nenhuma fronteira, e mesmo assim a família Brightwhite veio atrás de mim. Isso não merece uma explicação adequada? Senhora Brightwhite, ou você acha que sou alguém que você pode intimidar?
Acha que esse seu italiano é suficiente para me fazer engolir a derrota e ficar calado? A essa altura, o tom de Davey era abertamente acusatório. Mesmo cercado por uma sala cheia de guardas Braithwaite, ele não demonstrou nenhum sinal de medo. A atmosfera ficou tensa. Ozia olhou para Davey com total espanto. Ele não esperava que Davey pressionasse a família Braithwaite com tanta força. Lady Catherine sentiu uma pontada de raiva surgir, mas a reprimiu bem. Senhor Calander, peço desculpas pela ofensa. A contratação da gangue Laramie foi uma decisão de vários gerentes da destilaria. Por trás deles estão os magnatas das principais destilarias. Comparada a eles, a pequena família Braithwaite é insignificante. Fui forçado a participar. Nunca foi minha intenção. E embora tenhamos uma operação de produção ilegal de aguardente, a maior parte da nossa distribuição é organizada sob a direção do Sr. Bronte. Nossa família trabalha para ele. O Sr. Bronte me escreveu dizendo que está muito interessado em sua aguardente, Sr. Calander. Se o senhor estiver disposto, podemos trabalhar juntos, produzir mais aguardente e vendê-la em Annesburg, Van Horn Trade Import, St. Denis e até mais longe. Acredite em mim, Sr. Calander, seria uma parceria verdadeiramente notável. Ao final, os olhos de Lady Catherine praticamente brilhavam. Capítulo 140. As condições de Davey. Davey sabia que a velha Lady Catherine não estava errada. Angelo Bronte era uma verdadeira potência. Ele controlava quase metade do submundo de St. Denis. Comparada a ele, a gangue Van der Linde de Dat não passava de um grupo insignificante. Angelo Bronte era o chefe da família mafiosa em St. Denis. A máfia teve origem na Itália como uma sociedade secreta, com base na Sicília, daí o nome máfia siciliana. Quando a onda de imigração europeia varreu a América no século XVIII, membros da máfia afluíram aos Estados Unidos, estabelecendo-se na Big Apple e espalhando-se pelo leste. Eles controlavam todo tipo de comércio ilegal, jogos de azar, prostituição, e se envolviam em crimes profissionais, sequestro, assassinato, roubo. Dentro da máfia, cada facção era governada por uma estrutura baseada em laços familiares. Eles se estabeleceram primeiro na região da Big Apple, Nova York, e depois se expandiram por todo o leste dos Estados Unidos. Na cidade de Nova York, 5 famílias principais dominavam: a família Buono, a família Colabro, a família Gambino, a família Genovese e a família Lucchese. Em 1899, mais de 20 famílias da máfia haviam surgido em todo o país. A família Bronte era a força representativa da máfia no Oeste. A palavra família não se referia a parentes de sangue. Todo italiano que se juntava ao grupo passava a fazer parte dele. E os membros oficiais eram estritamente italianos de sangue puro. As famílias da máfia seguiam uma tradição de seletividade de elite. As famílias grandes tinham cerca de 100 a 200 membros. As típicas tinham de 50 a 60. Além disso, havia o sistema de parcerias da máfia. E o fato de Bronte poder dominar St. Denis significava que ele pertencia a uma família importante. Se Davey cooperasse com Bronte no comércio ilegal de aguardente, ele poderia se tornar um associado da máfia. Com Bronte servindo de ponte, seu uísque ilegal podia fluir por todo o leste dos Estados Unidos, chegando a todos os territórios sob influência da máfia. O modelo de desenvolvimento da máfia era inegavelmente o mais adequado para a época. Em 1899, eles estavam em um período de rápida expansão. Com a entrada em vigor da Lei Seca em 1920, os lucros da produção ilegal de bebidas alcoólicas fariam com que o poder econômico da máfia rivalizasse com o dos maiores conglomerados nacionais. A Lei Seca marcaria o auge do poder da máfia nos Estados Unidos. Na história original do jogo, a única razão pela qual a gangue Van der Linde conseguiu capturar Angelo Bronte foi por causa da emboscada, e porque a arrogância de Bronte o fez subestimá-los. Em uma luta de verdade, a gangue Van der Linde não teria a menor chance. É claro que trabalhar com o Sr. Bronte seria uma oportunidade maravilhosa, mas meus homens não morreram em vão. Minha reputação precisa ser reparada. Eu preciso ver sinceridade. Uma jovem bonita? Isso não basta. Davey falou sem a menor demonstração de polidez. A máfia era poderosa, mas longe de ser unificada. Os conflitos internos eram constantes. Mesmo que Davey tivesse matado Bronte, isso não significava que ele entraria em conflito com toda a máfia. Penélope foi a primeira a se sentir desconfortável. Ela nunca teve pensamentos românticos sobre Davey, mas ser tratada com tanto desdém magoava qualquer jovem orgulhosa, especialmente quando ele dizia isso tão abertamente. A expressão de Lady Catherine também escureceu. Na opinião dela, Davey deveria se casar com a filha dela. Mas, a julgar pelo tom de voz dele, ele não estava pensando em casamento de forma alguma, mas em tratá-la como uma empregada doméstica. Então, Sr. Calander, o que exatamente o senhor deseja? Lady Catherine fixou o olhar nele. Davey serviu-se calmamente de um copo de vinho tinto, girando levemente enquanto o líquido carmesim deslizava sobre o copo. Senhora Braithwaite, minhas exigências são simples. Primeiro, a gangue Laramie deve pagar um preço alto, especialmente o próprio Laramie. Sua cabeça honrará meus homens caídos. Em segundo lugar, quero que os gerentes da destilaria que contrataram a gangue Laramie nos bastidores paguem por terem prejudicado minha reputação. Ser enforcado seria um destino apropriado. Trabalhar com o Sr. Bronte no comércio de aguardente legal é de fato uma excelente ideia. Mas a produção acontece apenas no meu território. O Sr. Bronte cuida da distribuição. Quanto ao funcionamento da parceria, isso não é algo que a senhora decida, Sra. Braithwaite.
Discutir isso com a senhora não mudará nada. Se essas condições forem aceitáveis, negociarei pessoalmente com o Sr. Bronte. Embora Davey parecesse enérgico, até mesmo rude, suas palavras demonstraram claramente uma genuína disposição para cooperar. Isso aliviou a tensão na expressão de Lady Catherine. Sinto muito, Sr. Calander. Como o senhor disse, assuntos relacionados à gangue Laramie, aos gerentes da destilaria ou à cooperação na produção de uísque ilegal, nenhuma dessas decisões cabe a mim. Transmitirei tudo ao Sr. Bronte. Por favor, aguarde alguns dias. Acredito que o senhor receberá uma resposta satisfatória. Capítulo 141. Convidando Oséias. O banquete da família Brightwhite terminou em meio a risos e aplausos. Após a refeição, houve uma breve dança, outra parte tradicional do encontro. Davey não hesitou, passou um braço em volta de Penélope e começou a dançar com ela. Penélope não tinha como resistir aos planos de sua família. Enquanto isso, Ozia foi emparelhado com a idosa Lady Catherine. Quanto às outras, as criadas da propriedade serviram como parceiras de dança. Após as festividades, Davey e Ozia saíram juntos. Davey, eu jamais imaginei que você mudaria tanto em apenas alguns meses, disse Ozia. Eu já tinha um pressentimento em Valentine, mas a transformação aconteceu muito rapidamente. Fico feliz por você, Davey. Tenho certeza de que John, Abigail, o pequeno Jack e o tio estão todos bem em Valentine. Ah, e aquele patife do Mac. As bochechas de Oséias estavam levemente coradas por causa da bebida, embora ele claramente se controlasse o suficiente para não ficar bêbado. Não fale do Mac, suspirou Davey. Eu o trouxe para Rhodes, e em poucos dias ele fugiu para St. Denis para se divertir. Ainda não voltou. Mas você, Ozia, eu sei que aquela velha está apaixonada por você. Se você escolhesse se casar com alguém da família, viver o resto da vida com a família Brightwhite não seria uma vida tão ruim. Davey provocou. O rosto de Oséias ficou ainda mais vermelho ao se lembrar da dança. Ah, não brinque com um velho como eu. Meu coração pertence somente a Bessie. Esta noite foi apenas uma brincadeira. Mas Davey, você realmente pretende trabalhar com a família Brightwhite? E com aquele tal figurão de St. Denis, se eles aceitarem seus termos? Davey respondeu. Por que não? Um homem nunca pode ganhar dinheiro demais. Uma parceria como essa tornaria minhas operações mais tranquilas e muito maiores. Mas, honestamente, provavelmente não vai dar certo. Eles são uns chacais gananciosos. Não acredito nem por um segundo que queiram um acordo justo. Eles só querem engolir meu negócio. Entre os fracos e os fortes, nunca há honra. Só os poderosos são respeitados. E claramente, aos olhos desses figurões, eu sou apenas mais um fraco. Oséias assentiu com a cabeça. Certo. Eu ia avisá-lo para ter cuidado com esses capitalistas gananciosos, mas acho que não é preciso. Por falar nisso, Dati e eu estamos trabalhando em um grande plano, envolvendo um esconderijo de ouro entre as famílias Grey e Brightwhite. Esse ouro pode não significar muito para você, mas significa tudo para a gangue. Tenho tentado ganhar a confiança da velha senhora para descobrir onde o ouro está escondido. Até agora não tive sucesso. Ela não revelou nada. Se você tiver alguma informação, Davey, espero que a compartilhe comigo. Havia até um toque de súplica na voz de Oséias. Após o banquete desta noite, ele compreendeu plenamente que Davey não era mais o pistoleiro da gangue que só conhecia roubo e assassinato. Se Davey estivesse disposto a ajudar, seria uma enorme vantagem para a gangue, seja através de informações ou de outras formas. Claro, por que não faria isso? Saiba, Ozia, o que você fez pelos irmãos Calander é algo que jamais esqueceremos. O holandês nos ensinou a atirar, mas você nos ensinou a sobreviver. Mas às vezes, até os melhores planos dependem das circunstâncias. Ouvi falar desse ouro. É possível que nem mesmo as duas famílias saibam onde ele está escondido. Os tempos estão mudando, Ozia. Eu sei que você também sente isso. Roubos constantes. Esse modo de vida está com os dias contados. Talvez você devesse pensar seriamente sobre o seu próprio futuro. Se você estiver disposto, minha porta estará sempre aberta para você, Ozia. A qualquer hora. Mesmo sabendo que Ozia jamais aceitaria, Davey ainda assim fez o convite. Oséias ficou genuinamente comovido. Davey havia mudado em muitos aspectos, mas em muitos outros não havia mudado, especialmente no que dizia respeito à lealdade e aos sentimentos. Ah, então parece que meu asilo já foi escolhido, não é? Ozia riu baixinho. Só não me menospreze quando chegar a hora. Claro que não, ainda não. Esses ossos velhos ainda conseguem se mexer por mais um tempo, o suficiente para eu conseguir juntar um dinheirinho para a aposentadoria. A holandês está muito melhor agora. Estamos mantendo um perfil discreto. Essas duas famílias têm um século de tradição. Elas são ricas o suficiente para que mesmo sem o ouro, assim que terminarmos este trabalho, possamos finalmente acabar com essa maldita vida de gangues. Capítulo 142. O verdadeiro mestre dos fantoches. Analisando o plano geral que tinha como alvo as famílias Grey e Brightwhite, Ozia era, na verdade, quem estava no comando. Embora Dati tenha sido o primeiro a mencionar o assunto, quase todos os preparativos subsequentes foram tratados por Ozia. Inicialmente, Dati só ajudou a família Grey sabotando os alambiques clandestinos da família Brightwhite. Depois disso, vender o uísque ilegal de volta para a família Brightwhite e criar laços com Catherine Brightwhite. Tudo isso foi obra de Ozia. Quando Davey voltou para a estalagem, Mac finalmente havia retornado de St. Denis. Espero que você não tenha me metido em encrenca, Mac.
Ao ver Mac com uma aparência um tanto desleixada, Davey percebeu que o cara definitivamente tinha aprontado alguma coisa. Mac disse um pouco envergonhado, só umas bobagens, nada que vale a pena mencionar, Davey. Davey olhou para Kendall, que tinha ido com ele. Muito bem, Kendall, me conte o que realmente aconteceu. Não esconda nada de mim. Mesmo que Mac tenha regalado os olhos em sinal de aviso, Kendall sabia que Davey era seu chefe. Ele não podia ajudar Mac a encobrir as coisas. O Sr. Mac, depois de se embriagar, foi ao St. Denis Grand Hotel à procura de senhoras para um café quente. Como ele era muito grosseiro, uma das senhoras o rejeitou. Essas senhoras são protegidas pela máfia italiana em St. Denis, e o Sr. Mac entrou em uma briga com eles. Ferimos vários italianos e depois fugimos de St. Denis. Ao ver Kendall já ter contado tudo, Mac soube que não conseguiria esconder. Porra, Davey, sabe de uma coisa? Aquelas vadias zombaram de mim primeiro. Elas me olharam com desprezo, dizendo que eu era só uma caipira. Puta merda, elas são só umas putas que se acham especiais. E aqueles italianos ainda disseram que eu não paguei e tentaram me arrastar até a delegacia. Droga, meu cartaz de procurado provavelmente está pendurado na delegacia de polícia de St. Denis. Então dei uma lição naqueles desgraçados, mostrei a eles com quem não devem se meter. Ao ouvir isso, Davey não sentiu mais vontade de culpá-lo. Parece que o Sr. Bronte precisa resolver essa questão do serviço. Mac, desta vez a culpa não é sua. Mac perguntou, confuso. Bronte? Quem é esse? Davey respondeu casualmente, o chefe por trás daquelas mulheres. Líder de gangue, empresário, homem rico. Muito bem, esqueçam esse incidente. Fiquei na deles pelos próximos dias. Preciso que vocês façam algo, junto com Arthur e os outros. Mac deu uma risadinha. Ah, Arthur, eu gosto desse cara. Ele é um bom parceiro. Mansão Brightwhite. Depois que Davey e Ozia saíram, a idosa Lady Catherine chamou Penélope para um canto para uma conversa particular. Penélope, minha filha, como você viu, o Sr. Calendar é de fato um jovem cavalheiro notável. O comportamento dele hoje foi um pouco rude e ofensivo, mas não foi direcionado a você, apenas a algumas questões passadas entre nossa família e ele. Tenho certeza de que uma beleza como você conquistaria facilmente o coração dele. Ele é uma ótima escolha, não é? Penélope teve que admitir que, durante a dança, sentiu um carinho crescente por Davey. Isso se devia à limpeza de Davey. No Ocidente, e na verdade na maior parte do mundo, a maioria das pessoas não gostava muito de tomar banho, o que significava que muitos homens tinham um odor corporal forte. Mesmo alguns nobres, apesar de terem acesso a banhos, preferiam se disfarçar com perfumes. Mãe, por favor, me dê um tempo. Embora o Sr. Calendar seja de fato excepcional, é difícil tomar uma decisão após apenas um encontro. Talvez eu possa tentar passar algum tempo com ele, mas tenho a impressão de que ele não parece muito interessado em mim. Naturalmente, Penélope não podia mencionar Beal Grey. Anos de afeto não seriam simplesmente substituídos por Davey em uma única noite. Afinal, ela já estava disposta a fugir com Beal Grey. Lady Catherine ficou satisfeita com a obediência da filha. Claro, Penélope. Confie em mim, você vai se apaixonar por ele. Se eu fosse algumas décadas mais jovem, talvez até considerasse me casar com ele. No banquete, mesmo que ele continuasse me respondendo, alcançar tanto nessa idade é realmente raro. Se bem me lembro, a senhora Calhoun vai organizar um desfile amanhã. Talvez você pudesse trazer o Calendar junto. Podemos ver qual é a opinião dele sobre as mulheres. O movimento pelos direitos das mulheres era uma causa importante nos Estados Unidos na época e como mulher, Catherine Brightwhite naturalmente apoiava o respeito e a reforma dos direitos das mulheres. A senhora Calhoun foi a figura principal do movimento pelos direitos das mulheres em Rhodes. Claramente o fato de poder organizar um desfile em Rhodes significava que ela tinha o apoio de uma das duas famílias principais, a família Brightwhite. Penélope só podia participar com a aprovação da mãe, não havia como se infiltrar em algo assim. Os olhos de Penélope brilharam. Talvez a senhora Calhoun recebesse de braços abertos Calendar, um empregador jovem e rico, na marcha. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos. E se possível apoie o canal doando no Pix do canal, na descrição do vídeo ou qualquer valor ajuda. Assim o canal pode trazer novels e fanfics de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.